Casa Comum, espaço à quarta-feira, onde analisamos a atualidade nacional e europeia, com Duarte Pacheco e Ana Catarina Mendes. Bem-vindos, vamos à nossa conversa. Segunda semana de campanha eleitoral. Duarte Pacheco, as coisas estão a correr bem para a AD, na sua perspectiva? Muito boa tarde. Para a AD estão a correr bem no sentido de haver uma onda crescente. Não é aquelas ondas laranja que já vivemos no passado, temos que ser sinceros, mas sente-se apoio na rua. E isso para a AD é importante, para que também contribui as sondagens em que dão todas elas a AD à frente do Partido Socialista com alguma margem de conforto, já não naquela lógica de empate técnico. E portanto está a correr bem. Agora, o que eu tenho pena da campanha, e não é da AD, é de todas as forças políticas, é que temos estado a discutir fé diversa e não vamos a assuntos que seriam importantes que se A discutíssemos com os qualidade portugueses. da campanha, é isso? Isso mesmo. Haver matérias Mas tão também é a relevantes responsabilidade das lideranças partidárias, não é? de todas. Quer dizer, assuntos como a Europa, e o que é que queremos para este continente e para um projeto que nós integramos. O que queremos na área da defesa, mesmo na área da justiça, na área financeira. Não há nenhum comício onde isto seja discutido. Não há local nenhum onde isto seja apresentado aos eleitores o que é que queremos. Isto das diferentes forças políticas, porque a espuma do dia vem sempre ao de cima e é sobre isso que se concentram os discursos dos líderes partidários. Ana Catarina Mendes, o PS está a ter dificuldade ou não a colocar a sua agenda? Pergunto-lhe isto porque muitas vezes vimos comentar ao longo da campanha, a entrada de Passos Coelho na campanha, as questões que o Primeiro-Ministro vai dizendo. Não há aqui o risco de ir atrás daquilo que o PSD vai colocando na agenda da campanha? Não, muito obrigada pelo convite mais uma vez, e este é o último programa que faço convosco nesta fase, e portanto desejo que para a semana haja uma nova liderança no governo de Portugal e que ganhe o melhor no campeonato entre o Sporting e o Benfica. Bom, dito Sim. isto, eu diria o seguinte: para mim, que tenho estado a acompanhar a campanha nesta última semana, acho que há uma mobilização forte do Partido Socialista, sinto as pessoas cansadas e uma certa indiferença, e isso preocupa-me quanto aos níveis de abstenção que nós poderemos vir a ter, mas eu acho que a campanha tem demonstrado que há dois projetos em cima da mesa, embora tenda a concordar com o Duarte Pacheco, de que se falou muito pouco de algumas das coisas que são essenciais, e já lá vou. Mas há dois projetos muito claros sobre a economia. Eu acho que há um tentar esconder por parte da AD aquilo que é a incerteza e as dificuldades que estamos a viver hoje perante a guerra tarifária entre os Estados Unidos e a União Europeia, que vai ter impactos significativos e já está a ter em Portugal, numa altura em que no primeiro trimestre deste ano a economia retrai e que o Governo e a AD continuam a dizer que o crescimento vai ser um crescimento de 3%. Eu acho que isso é uma falácia, acho que é enganar as pessoas, e acho que este tema devia ter sido mais discutido. Ontem, aliás, Fernando Medina colocou muitíssimo bem na campanha. Em segundo lugar, há um projeto claro sobre a segurança social. Há uma intenção, se houver se por acaso a AD ganhar e fizer uma coligação com a Iniciativa Liberal, é claro, para mim, que a segurança social vai ser privatizada e, portanto, aqueles ganhos que a segurança social teve, garantindo as pensões do presente e do futuro por muitos anos, vai colocar-se em causa precisamente porque há uma dimensão do PSD, que é uma dimensão de privatizar a Mas a segurança questão, Ana social. Catarina, é Portanto, para se mim, esses temas estão mesmo a entrar na campanha. Ou podem estar eu na acho que mente do Partido eu acho que Socialista, o mas Partido estão ou não na Socialista, campanha. eu acho que o Partido Socialista colocou, quer por Vieira da Silva, quer por Fernando Medina e também por Pedro Nuno Santos nos últimos 3 dias de campanha. Espero que chegue a tempo e que as pessoas percebam o que está em causa. Há 2 temas que estão completamente ausentes da campanha e que a mim me perturbam de sobremaneira, porque eles influenciam a forma como Portugal também está inserido no mundo. Um é o silêncio de Gaza e a incapacidade de alguém dizer que devia haver o reconhecimento da Palestina como Estado independente e Já vamos autónomo falar sobre e esse que tema a tem de seguir. cessar a guerra. E o outro é a questão da Ucrânia. O que é que nós jogamos e como é que nós nos movemos na questão da guerra da Ucrânia, que é absolutamente vital que acabe para que a Europa possa também ter um outro salto e os Estados-membros estejam concentrados
no desenvolvimento da União Europeia. Já vamos falar sobre esses dois temas. Eduardo Pacheco, é decisivo também para a AD colocar, enfim, a campanha de modo a capturar este voto que pode escapar para a abstenção, essa letargia. Ana Catarina sublinhava um pouco isto, esta sua preocupação. Partilha desta ideia também? Antes disso, permita-me dizer que, ao contrário daquilo que dizia Ana Catarina Mendes, que eu compreendo porque, sendo socialista, tem que defender a sua dama, aquilo que nós temos identificado é uma indefinição estratégica na própria campanha, por parte de Pedro Nuno Santos. Começa nos dias e é Spino Viva o assunto tema, a seguir passa a ser já o Pedro Passos Coelho a presença na campanha. Ontem, finalmente, apareceu as questões fiscais que ele próprio propôs, mas a 3 dias do fim da campanha. Quer dizer, um projeto... Acha que houve uma gestão... desastrosa. E por isso é que o resultado não vai ser muito simpático para o Partido Socialista. Porque, independentemente daquilo que os outros pensam, daquilo que os outros agem, quando se faz uma campanha tem que saber o que é que se quer e ir em frente até ao final com isso. Se a estratégia do Partido Socialista era reduzir o IVA dos bens alimentares ou reduzir o IVA da eletricidade, seja o que for, isso tinha que estar no centro de todos os discursos até ao final da campanha. Todos nós sabemos que não Mas se tem pode... estado, Em termos mediáticos não passa nada disso. Ainda ontem. Ana, eu peço desculpa que ainda ontem... Eu peço desculpa de interromper, Eduardo. Ana, ainda ontem, no comício de acabei aula magna, eu fiz essa referência. Foi parte substancial do discurso Ana, do Pedro eu fiz essa Nuno. referência que só ontem é que Pedro Nuno Santos toca nisto, ou seja, a 3 dias do final da campanha. E quando isto devia ter sido o tema central da sua oferta, vamos dizer assim, aos portugueses em termos da área fiscal. Mas pronto, agora, independentemente disso... E finalmente vem com o papão e com o lobo mau da segurança social. Quando já não tinha mais nada, vem a campanha do medo. Agora, os portugueses, como na famosa fábula, tantas vezes gritam que vem o lobo que as pessoas já nem acreditam. E por isso é que podem repetir. Porque aquilo que Pedro Passos Coelho disse sempre era que a reforma tinha que ser, a segurança social tinha que ser sustentável. E aquilo que diz Luís Montenegro é que depois dos relatórios apresentados pelo Tribunal de Contas e por um grupo de trabalho ainda do tempo do anterior governo, esses relatórios fizeram um diagnóstico bem feito, mas que agora era preciso passar do diagnóstico às soluções. E por isso criou um grupo de trabalho para apresentar soluções, mas com esta garantia. Não vai pôr nada em prática sem falar com o principal partido da oposição, com o Partido Socialista. E não será durante esta legislatura, por uma razão muito simples, porque não apresentou essas medidas no seu programa eleitoral aos portugueses. E, portanto, como não quer fazer isso nas costas dos portugueses, já o disse, vamos negociar, vamos esperar os resultados desse grupo de trabalho, negociar com o PS e depois a seguir é que vamos à prática e pôr em prática se os portugueses avalizarem essa solução que for Ana Catarina, o PS corrigiu o tiro para a segunda semana na introdução de temas na campanha? Sim, eu acho claramente que na segunda semana de campanha o PS apresentou aos portugueses as suas propostas, agarrou-se ao legado, que é um bom legado dos últimos 8 anos, desde logo na segurança social e na sustentabilidade da segurança social. Mas perdeu uma semana de campanha, não? Não, eu acho que os primeiros dias de campanha foram dias de campanha agarrados àquilo que nos trouxe a campanha, a umas eleições antecipadas, que foi o facto do Primeiro-Ministro não ter explicado por que razão acumulou avanças ao mesmo tempo que era Primeiro-Ministro e sabe que não o podia ter feito. Mas eu acho que quando há umas eleições, o que as pessoas precisam mesmo de saber é quais são as soluções que existem para as suas vidas. Porque senão, o que dá origem é ao crescimento de todos os que dizem mal. Aqueles que dizem mal, que são antissistema, que querem acabar com o sistema democrático e que têm soluções facílimas para problemas difíceis, são esses que vão aumentando a sua base eleitoral. E, portanto, aquilo que me parece absolutamente essencial e que acho que aconteceu nesta última semana de campanha é que haja propostas concretas para o Serviço Nacional de Saúde, para o aumento dos salários, seja ao mínimo, seja ao salário médio, para 2.000 euros durante a legislatura, o salário mínimo para 1.110 euros durante os próximos tempos. Portanto, é disto que as pessoas precisam de falar e acho que foi isto que o PS fez na última semana.
Duarte, Montenegro irritou-se quando questionaram sobre Spin não viva em plena campanha, ao fim deste tempo todo. Essa irritação não dá nota exatamente da perturbação que o tema ainda causa nas hostes do próprio presidente do PSD e da AD? Eu achava que teria sido preferível não evidenciar, mas eu compreendo que muitas vezes os nossos sentimentos vêm ao de cima. Quer dizer, eu fiz esse comentário aqui em relação a Pedro Nuno Santos e agora repito em relação a Luís Montenegro. É que quando as pessoas não querem aceitar as explicações, por mais explicações que se dê, as pessoas ficam sempre com dúvidas porque não aceitam as explicações que são dadas. Ele já falou do assunto milhares de vezes. Para si está clarificado? Está clarificado, explicou aquilo que tinha que explicar. Para si é claro que não houve acumulação de avanças nem com o cargo de Primeiro-Ministro, por exemplo? Não, está claro que aquilo que foi a vida da empresa passou ao lado do Primeiro-Ministro a partir do momento em que ele assumiu as funções de Primeiro-Ministro. E a partir daí, o exemplo do Pedro Nuno Santos para mim é sintomático. As pessoas, a seguir dele ter mostrado as contas bancárias e ter ficado evidenciado que era o pai, começaram a pôr em causa como é que o pai tinha ganho o dinheiro que lhe estavam a dar. Porque as pessoas quando não querem acreditar... As duas situações? Na lógica de darem explicações... Não são comparáveis, claro. Não é da matéria. Estou a dizer, é na perspectiva de as pessoas darem explicações, os líderes darem explicações, mas aqueles que não querem aceitar as explicações inventam logo a seguir novas perguntas e novas dúvidas para manterem o assunto vivo. E isso acontece com o Luís Montenegro. Claro, chega um momento em que, quer dizer, por muito preparado que se esteja para não reagir de forma negativa, é natural que a pessoa... Quando vou dizer, se fosse, é na campanha que se fazem as questões. Mas se não fosse com as câmaras, se calhar dizer uma asneira e dizer chega de falarmos desta porcaria. Ana Catarina, Pedro Nuno Santos disse: não há nenhum ato eleitoral que feche o capítulo que foi aberto por Luís Montenegro há 2 meses. Isto significa que depois das eleições o PS deve insistir na inquirição, nomeadamente numa comissão de inquérito? Nós falámos sobre isto há 3 semanas. Há 3 semanas e o PS sempre disse que voltaria a este assunto. Mas eu acho que é mesmo importante relevar neste momento, e agora que estamos na reta final da campanha, são mesmo as propostas que há para o país e quais são os 2 rumos que estão em cima da mesa em discussão. Se é que continuar a ter uma economia a crescer ou ter uma economia estagnada, e eu peço desculpa do barulho porque estou no meio da campanha. Muito bem. E também, ou se queremos uma segurança social que seja pública para todos, sustentável, ou uma segurança social privada. Não é esquecer o caso Spin não viva? Não, eu acho que não se pode esquecer e acho que umas eleições não resolvem este assunto, porque é evidente que quem é Primeiro-Ministro sabe que não pode manter ao mesmo tempo outro vencimento. Foi isso que aconteceu, é isso que não podia ter acontecido e é isso também que nos traz a estas eleições. Se isso fosse verdade, estávamos perante um ato ilegal. E, portanto, as autoridades competentes teriam que avaliar essa ilegalidade que estava a ser cometida. E ninguém aponta para esse caminho de alguma ilegalidade que como você estava a fazer referência. O Duarte sabe como eu, que nós, enquanto temos funções públicas, há coisas que não podemos fazer e o Primeiro-Ministro também sabe, ou então é um mau jurista. Eu acho que, neste momento, o que eu quero relevar é que, em cima da mesa, estão 3 opções. A opção de termos uma economia que recua como recuou neste primeiro trimestre do ano, ou uma economia a crescer, e eu quero uma economia a crescer. E o PS quer uma economia a crescer. Se nós queremos uma segurança social que continue a ser sustentável, como tem sido ao longo dos últimos anos, ou se queremos privatizar, porque o presidente desse novo grupo de trabalho designado pelo atual governo, sabemos que vem da privada e sabemos o que é que pensa sobre a segurança social, que deve ser privada. Isso não é nenhum crime e quem coordena não significa que imponha as suas ideias. Peço desculpa. Sabermos que queremos continuar a ter um Serviço Nacional de Saúde que responda a todos, ou um Serviço Nacional de Saúde que vai ser entregue aos privados. É isto, é um modelo social que nós estamos à espera. Mas sobre essas 3 áreas, o que é que vai acontecer no próximo dia 18? Mas sobre essas 3 áreas, os portugueses vão pensar é o seguinte: se eu quero na saúde aquilo que nós temos hoje, que é aquilo que o PS defende, e automaticamente as pessoas ficam à porta para serem atendidas, ou se eu prefiro uma resposta que, independentemente de quem seja o gestor do hospital, não que seja o gestor do hospital, como eu, que isto piorou no último ano. Ana, a situação, há
há um ano Piorou atrás não é significativamente, todos os diferente. números são Há um ano maus. atrás, não, tem muitas taxas de recuperação em algumas áreas, mas isso Não tem. está longe de ser boa, porque já todos nós percebemos que esta situação que nós temos no Serviço Nacional de Saúde, através do Serviço Público, não é suficiente e não dá resposta às E que a AD necessidades. tinha prometido E, resolver em 60 dias, era impossível. automaticamente temos que abrir portas a parcerias público-privadas, como muita gente dentro do próprio Partido Socialista, Ó, a Duarte, começar pelo três último diretores ministro da Saúde, defendeu sempre que esse era o caminho. Aliás, Uma coisa é a complementariedade, como está na lei de bases da saúde. o vosso candidato no Porto defende isso mesmo também como, Sim, mas eu como também solução. defendo a complementariedade. Então Não esse defendo a não é privatização. tema de divergência. Desculpe lá, claro que é um Ótimo. tema de divergência. Ao longo deste ano tivemos 3 diretores nacionais da direção executiva do SNS, os resultados são piores. Tivemos encerramento de urgências sistematicamente, temos piores dados. Olha, eu vou dar um dado que a mim me deixa particularmente preocupada, que é o aumento da mortalidade infantil. Não estou a atribuir diretamente à AD e ao Não, último ano, nem pode. mas estou a dizer que acho Nem que é pode. absolutamente essencial que nós olhemos para isto Concordo, e não queiramos um concordo. retrocesso, porque Olha, se há a bandeira, Vamos ouvir se há a a Ana. marca que a nossa democracia tem, é a marca do Serviço Nacional de Saúde que transformou os índices da mortalidade infantil, por exemplo, numa coisa muito residual e que respondeu a todas as pessoas. E, portanto, eu sinto hoje que há um ataque mesmo ao Serviço Nacional de Saúde não é verdade. e acho que isso está em causa também nos dias de hoje. Vamos a um tema europeu. Mas só sobre Temos a que taxa de fechar este mortalidade tema infantil, rapidamente. dizer que quando nós estamos a falar de números muito baixos, qualquer Não estou a acréscimo... atribuir ao anterior governo. Não estou a dizer isso. Dizer, quando estamos a falar de números muito baixos, qualquer acréscimo dá logo um aumento exponencial. Agora, o que é relevante é perceber porque é que aumentou. Temos que E avançar, aquilo que nós identificamos Duarte. é que é num conjunto de classes sociais de não nacionais que com condições de vida muito degradadas, onde isso acontece Duarte, vamos ao longo avançar. do primeiro ano de vida das crianças. Tema europeu, Gaza, um bloqueio, fome, descrita pelas próprias Nações Unidas, um bloqueio à entrada da ajuda humanitária na faixa de Gaza, a prometer expandir a operação depois de ter sido pausada. A verdade é que está aqui de novo uma ação militar sobre Gaza. Duarte Pacheco, isto é aceitável? Não é aceitável e pior ainda é que dá a sensação que o mundo já desistiu, porque não há reação. E, portanto, aquilo que está a acontecer em Gaza agora já passou dos limites. Claro que a libertação de todos os reféns... Eu ouvi o presidente Abbas, da Autoridade Palestiniana, até um pouco zangado, dirigindo-se ao Hamas, dizendo: libertem os reféns para pôr um fim a esta carnificina. O Hamas é que iniciou este processo, com aquele ataque odioso. E depois deu o pretexto para que Israel tenha ultrapassado também todas as fronteiras daquilo que pode ser uma reação. Mas, se quiséssemos parar, ou pelo menos tirar por completamente o tapete a Israel, era a libertação de todos os reféns. E, infelizmente, o Hamas não o faz, porque quanto maior for a guerra, quanto maior for o conflito, melhor é para o próprio Hamas, que utiliza os palestinianos como escudos humanos para se defenderem. Isso não significa também que, por exemplo, não há ninguém que consiga travar, no fundo, aquilo que Netanyahu queira fazer, nomeadamente por parte norte-americana, que historicamente tem sido sempre, digamos, um filtro à gravidade das ofensivas que Israel eventualmente vai planeando como resposta, ou não? Esta administração é tão imprevisível que é difícil de compreender se tem alguma influência ou não, seja onde for, nomeadamente neste caso agora. Porquê? Só para dar aqui 2 exemplos. Ontem foi libertado um refém com dupla nacionalidade norte-americana. Os americanos negociaram diretamente à revelia de Israel. Hoje, o presidente Trump está no Médio Oriente. Vai fazer uma visita e deixa de lado Israel. Será que algum corte de relações, entre aspas, mais amigáveis com o Estado de Israel e com Netanyahu? Não se consegue perceber. Ou, pelo contrário, é para que ele possa atuar livremente em Gaza, sem que Trump seja confrontado com essa realidade para lá estar. E, portanto, a imprevisibilidade é tão grande que não se consegue. Eu, pelo menos, não consigo discernir se neste momento Trump tem alguma influência junto do governo israelita ou não. Ana Catarina, como travar esta guerra que parece sem fim?
Bom, eu estive recentemente em Israel e não pude entrar em Gaza, como é evidente, não nos deixaram. Passei no corredor da ajuda Nem os humanitária jornalistas, já agora convém da União dizer, nem os Europeia e nem jornalistas os podem estar. jornalistas. Eu acho que António Guterres tem sido exemplar na condenação, no pedir de cessar fogo, mas que Netanyahu está completamente surdo em relação àquilo que a comunidade internacional lhe pede à cabeça do secretário-geral das Nações Unidas. Eu estou espantada com o silêncio europeu. Eu pedi recentemente, e esta semana tenciono falar de novo no plenário do Parlamento Europeu, pedir a suspensão do acordo da União Europeia com Israel, porque é uma das medidas que nós podemos fazer de sancionar o Estado de Netanyahu. Acho que o que está a acontecer é um genocídio que não pode ser silenciado. As crianças estão a morrer. Quando eu estive há um mês, estávamos a falar de cerca de 20 mil crianças. Nós hoje estamos a falar de 75 mil crianças, segundo as Nações Unidas, que estão em situação de fome. E, portanto, nós temos que perceber que o que está a acontecer é a matar, é uma mortandade a esta gente e é absolutamente essencial que os Estados Unidos, a União Europeia, o mundo, a comunidade internacional condene Netanyahu. É inadmissível que o Tribunal Penal Internacional tenha dito que Netanyahu está a cometer um crime contra a humanidade e nada aconteça. Então, se exerça a justiça, que Netanyahu faça de conta que não existe nada. E, portanto, eu acho que o que é preciso hoje é mesmo indignação, mas mais do que indignação, a ação da comunidade internacional para parar este genocídio e, sobretudo, dizer ao Hamas, chega, é preciso que o Hamas pare também para poder garantir que aqueles cidadãos que nada têm a ver com o Hamas, mas que são palestinianos, que possam ter uma vida decente e uma vida digna. E por isso, e condenar violentamente Netanyahu. Netanyahu é, neste momento, um criminoso de guerra. O que está a fazer é inadmissível no mundo. Ucrânia, Duarte, sinal em sentido contrário de algum caminho para a paz, com estes eventuais encontros que não sabemos se vão existir em Istambul, com Zelensky à espera de Putin. Por outro lado, gostava só de sublinhar que a União Europeia avança com mais sanções em relação à Rússia, um novo pacote de sanções. Aqui vê as coisas um pouco mais desanuviadas deste ponto de vista? Deus queira que sim, mas eu não estou otimista. Claramente aquilo que vimos nos últimos dias foi um jogo de xadrez ao mais alto nível, com as peças a serem movimentadas. Os líderes europeus a visitarem Kiev e a ameaçarem com novas sanções se não houvesse de imediato uma suspensão agora já estão, das 17º conflitualidades. pacote. Putin responde a dizer não suspendo, mas estou disponível para negociar no dia 15 de maio. A seguir, Zelensky diz, muito bem, nós vamos no dia 15 de maio, mas tem que ser cara a cara com o líder russo, que entretanto deixou de responder. E a União Europeia, e bem, perante a manutenção das hostilidades, fez aquilo que tinha prometido, que é o novo pacote de sanções. Vai acontecer alguma coisa na Turquia? Eu não acredito. Porque, ou pelo menos não estou otimista mesmo, porque Putin o que quer é impossível lhe dar. Uma coisa seria se ele estivesse com alguma margem de manobra. Uma coisa à cipriota ou mesmo a uma situação parecida com aquela que nós vivemos na Coreia. Um armistício que não significa o fim das hostilidades, Congelamento da e guerra. automaticamente cada um reconhece as fronteiras de acordo com a sua visão do mundo. A União Europeia, o mapa, inclui toda a ilha cipriota, mas sabemos que uma parte da ilha cipriota está ocupada por turcos e as autoridades cipriotas não têm nenhuma capacidade de ali atuar. Ora bem, pode ser algo parecido com a Ucrânia. Para o mundo ocidental, a Ucrânia tem as suas fronteiras, estão reconhecidas internacionalmente, sabendo nós que o governo de Kiev não consegue exercer o seu poder naquela parte. Mas será que Putin está disponível para isso? Não. Porque ele considera que aquilo já é russo de pleno direito e há a ocupação
por parte da Ucrânia, de parte do Donbás e de outras províncias, que ele ainda não conquistou a 100% e que, segundo ele e aquilo que foi aprovado no Parlamento, hoje já é território russo. E, portanto, as hostilidades dificilmente vão terminar já. Ana Catarina Mendes, partilha desta posição do Duarte? Muito brevemente, eu concordo que a União Europeia continue a apoiar a Ucrânia porque precisa e concordo com o pacote de sanções que foi aplicado, foi anunciado agora o novo pacote de sanções para a Rússia. Eu temo que nós na Turquia tenhamos mais um momento de empate, mas é positivo, eu acho que devemos ver como um sinal positivo o facto dos dois se sentarem à mesa e tentarem encontrar uma solução. Volto a dizer o mesmo que digo sobre Gaza. Acho que é importante encontrar uma solução de paz para aquele território. Acho que, deste ponto de vista, a União Europeia tem sido muito mais proativa com a Ucrânia, aliás, colocando a Ucrânia como membro candidato da União Europeia, com uma série de apoios não só em guerra, mas também já anunciados para a sua reconstrução. Aguardemos o que vai acontecer entre Putin e Zelensky. O meu desejo é que se encontre uma solução. O meu ceticismo é algum. Obrigado, Ana Catarina, por estas 6 semanas de conversas aqui neste espaço. Obrigada a ele. Muito obrigado também. Teremos prazer certamente a oportunidade de voltar a conversar. Muito obrigado. Ana Catarina Mendes. Seguramente. Com muito certeza. obrigada. Muito obrigado. Eduardo Pacheco, Ana Catarina Mendes foi o Casa Comum desta semana. Euronet Plus.